Aleluia. Hoje o seminarista Isaac vai estar dando a palavra. Vamos estar aqui orando pela sua vida, pedindo a Deus que venha o abençoar, e dando a ele sempre palavras no coração. Vamos lá. Pai eterno, soberano, Deus, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer, Pai, pela vida do Isaac, que vai estar ministrando a palavra hoje no nosso coração. Fala através dele, e por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil a gente não ter palavra estando em comunhão com Deus, né? Sempre que a gente está em comunhão com Deus, a gente está em oração, está lendo a Bíblia, a gente sempre tem o que falar para os irmãos, sempre tem o que comunicar, e isso é o importante, viver em comunhão com Deus. Deus tem despertado o meu coração por esses tempos, né? Eu acabei aquela série Uma Vida que Glorifica a Deus no mês passado, e este mês eu vou falar sobre comunhão em cada uma das minhas pregações. Desse mês para o mês que vem, vou falar sobre comunhão, sobre ser corpo. Deus tem falado muito sobre isso ao meu coração. Temos vivido um tempo onde o Senhor ele nos encoraja a voltar ao primeiro amor, a voltar a Deus. E não há como voltar a Deus, não há como voltar como aquele belo hino que nós cantamos, ele diz, voltar ao início de tudo, né? Cantamos com tanto ardor, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. A gente fala isso, a gente diz isso nas nossas orações, eu quero me encontrar com Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero arder em amor por Deus. Mas Jesus, ele mesmo diz na palavra dele, que se você não ama teu irmão, a quem tu vê, não tem como você amar o Senhor. Se você não vive em comunhão com o seu irmão a quem você vê, se você não consegue se entender com o seu irmão a quem você vê, é difícil você entender a Deus a quem você não vê. Sendo que o seu irmão vira para o irmão que está do seu lado e diz, você é um representante, pode falar, gente, sem ter vergonha, para a pessoa que está mais próxima de você. Para a pessoa que está mais próxima de você, diga para essa pessoa, você é o representante de Deus na terra, nessa terra. Você é o representante de Deus nessa terra. Então, quando eu falo com meu irmão, eu tenho que ter para com ele o respeito que eu digo que tem para com Deus, né? E nada melhor do que para falar sobre irmandade, comunhão, do que o livro de Coríntios. Quando Paulo ele escreve a carta para os Coríntios, os irmãos ali da igreja de Corinto, Paulo ele fala para um povo que vivia em meio a pecados, desavenças, falta de comunhão, pessoas que precisavam entender a verdadeira razão pela qual Deus veio à terra. Deus não veio à terra simplesmente para ter uma carreira de milagres. Deus não veio à terra para realizar uma daquelas campanhas de fé e milagre que a gente vê muito por aí nas igrejas, né? Hoje em dia, Brasil afora, é o povo correndo atrás de milagre, de dinheiro, de revelação. Deus não veio para trazer isso. Quando Jesus Cristo ele veio à terra, o seu principal intuito era ligar os homens a Deus. E para ligar os homens a Deus, era preciso também ligar os homens uns aos outros. Deus, como eu falei naquela hora na ministração, Jesus, ele não é conivente com o pecado, mas ele ama todas as pessoas. E a maneira como ele conecta os homens um no outro, a maneira como ele transforma a vida dos homens, para que esses homens transformados possam transformar a vida de outras pessoas que não foram transformadas, através de uma conexão, é por meio do amor. É por meio do discernir o corpo, né? O que eu quero trabalhar bem essa noite aqui é essa questão de discernir o corpo, que Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios 11, naquele capítulo que a gente lê muito na Santa Ceia. 1 Coríntios 11 a partir do verso 23, acompanhe comigo na sua Bíblia, e eu vou ler na minha. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O apóstolo Paulo, ele nos ensina uma lição tremenda nesse texto. A verdadeira mensagem que ele vem transmitir para nós através desse texto consiste no fato de que, se eu não tenho amor pelo meu irmão, aonde está Deus na minha vida? Por que o texto consiste nisso? Antes disso, eu vou fazer aqui uma breve viagem aqui dentro do contexto dessa passagem, para os irmãos entenderem. Naquela época, a ceia do Senhor não era realizada apenas uma vez no mês, como fazemos nós hoje em dia. A ceia do Senhor era um momento onde os cristãos eles se reuniam para confraternizar. Todas as vezes que eles se encontravam e traziam à memória o sacrifício de Cristo pelas suas vidas, eles ceavam. Porém, o que Paulo ele quer dizer aqui é que se eu venho para a igreja, se eu estou no ambiente onde eu venho relembrar a morte de Cristo, onde eu estou no lugar que é para eu ter amizade, que é para eu confraternizar, que é para eu andar junto, que é para eu ser irmão, que é para eu dar o ombro, que é para eu dar a minha mão, eu não posso ser alguém que tem diferenças para com os outros. E naquela época, o que acontecia era o seguinte: aqueles irmãos que eram mais ricos, eles iam para o ambiente da congregação onde se encontravam, um ambiente, talvez um ambiente subterrâneo, eu não sei dizer, porque aqui Paulo ele não está falando de uma situação específica, ele está falando de uma coisa que vinha acontecendo no meio dos irmãos de Corinto. Onde quer que eles fossem se reunir, essa confusão acontecia, do fato de que todas as vezes que eles se reuniam, os irmãos que eram mais ricos levavam coisas para comer, e os irmãos que eram mais pobres às vezes não tinham aquela mesma condição de levar o que o irmão mais rico levava. Então, sem discernir o corpo, sem discernir, que é a palavra que Paulo usa aqui, aqueles irmãos não chegavam até os irmãos pobres e ofereciam o que eles tinham. Aqueles irmãos não se compadeciam dos seus próprios amados que estavam ali do seu lado. Eles viam aquelas outras pessoas talvez com fome, ou talvez querendo comer o que eles estavam comendo e não davam, não dividiam. Havia essa desavença no meio do povo de Deus. Então Paulo ele chega, ele rompe aquelas situações e falando para os irmãos de Corinto, tendo ouvido falar do que vinha acontecendo, ele diz: do que adianta eu dizer que eu amo a Cristo? O que adianta eu dizer que eu estou relembrando da memória de Cristo? O que adianta eu dizer que eu estou vindo aqui ceado? O que adianta eu dizer que eu estou vindo aqui renovar o meu voto com Cristo, quando eu não tenho uma aliança com o meu irmão, aquele que está do meu lado? A palavra de Deus diz, Paulo ele fala logo em seguida, em 1 Coríntios 12, ele fala logo em seguida: se eu disser porque sou pé, não preciso da mão, eu estou totalmente equivocado. Ele fala isso aqui em 1 Coríntios 12, e ele vem trazendo para nós esse contexto aqui, onde ele passa para nós a verdade de que temos que ser cada vez mais unidos. Uma igreja que não é unida, ela não vai para frente. Quando os
Fariseus acusam Jesus de ser o profeta de Beelzebul. O que Jesus diz para os fariseus? Um reino dividido não persiste. Um reino dividido não vai à frente. Um reino dividido não vai avante. Um reino dividido ele quebra. Assim como uma igreja dividida, ela não vai para frente. Uma igreja onde tem pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam do outro. Uma igreja onde o amor de Deus não é o suficiente para unir todos os irmãos. Uma igreja onde um irmão, quando tem uma diferença com o outro, não chega até esse irmão para resolver as coisas. Não chega até esse irmão para dizer: irmão, estou magoado com você por isso ou por aquilo. Irmão, está magoado comigo. Vamos nos resolver, vamos conversar, vamos nos entender. Uma igreja onde as pessoas não andam como equipe, como corpo, ela não subsiste, ela não vai à frente. Assim como Jesus tinha dito, até do reino do inimigo. Infelizmente, é fato ter que dizer que hoje em dia o reino do inimigo está mais unido do que muitas igrejas por aí. O reino de Satanás está mais organizado e mais unido do que muitas igrejas por aí. E se a gente não tomar essa atitude de se unir, de se organizar, o inimigo, com as suas forças, vai começar a entrar aos poucos e destruir as nossas vidas, destruir a nossa igreja, esvaziar. Essa situação que a gente está vendo aqui vai ser cada vez mais comum, se não entendermos que precisamos ser corpo. Quando Paulo ele se utiliza da palavra discernir aqui, no grego, essa palavra ela significa separar, fazer distinção, discriminar, preferir. Quando eu passo a viver para Cristo, eu já não vivo para mim mesmo. Quando eu passo a viver para Cristo, eu morri para as minhas vontades. Quando eu passo a viver para Cristo, eu morri para as minhas preferências. Quando eu passo a viver para Cristo, não existe esse negócio de eu sento com o irmão fulano, mas nunca chamei o irmão fulano, ciclano, para vir na minha casa, para sentar comigo, para andar comigo. A igreja passa a ser sua família. E a família, ela é um símbolo de união em tempo integral. O pai não vai para o emprego esquecendo que tem filhos. Ou a mãe não sai de casa para resolver as coisas esquecendo-se que tem filhos. Ou os filhos saem de casa esquecendo-se que tem pais. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê coisas desse tipo. Mas está errado. E o que temos que seguir são os valores tradicionais que Cristo deixou para nós. E quando Cristo falou de igreja, quando Cristo falou de eclésia, quando Cristo disse que haveria uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam diante dela, Jesus Cristo estava falando da igreja universal. E a igreja universal é a igreja dos santos de todos os tempos. A igreja universal, que é a igreja dos santos de todos os tempos, é a igreja que é unida pelo amor a Cristo. É a igreja que não tem divisões. É uma igreja onde eu, vivendo aqui no século 21, tenho o maior desejo de chegar no céu, encontrar com Paulo, com Pedro, com João, dar um abraço neles. E olha que eu nunca conheci esses camaradas. A Bíblia fala um pouco sobre eles aí. A gente conhece, mas eu nunca estive na presença de nenhum deles, e nenhum dos irmãos também nunca esteve na presença de nenhum deles. Porém o amor de Deus, ele nos aproxima. O amor de Deus não é algo que nos afasta. O amor de Deus, ele é algo que nos aproxima. O amor de Deus não faz com que você, levita, sacerdote, veja o homem caído, seja lá ele quem for, e passe direto por ele, mas faz com que você se compadeça. Os samaritanos, eles conheciam a palavra de Deus também. Só que eles não adoravam da maneira que os judeus julgavam ser o certo de adorar.
houve uma confusão lá no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz isso. O reino de Israel se dividiu em dois, parte ficou em Samaria, parte ficou em Jerusalém. Porém, independente dessa divisão que houve, quando Deus ele fala lá em Isaías que ele protegeria o remanescente fiel dele, independente dessa divisão que houve, havia o remanescente fiel. O remanescente fiel era como quem Jesus disse para aquela mulher samaritana: aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E o remanescente fiel, ele não é tido por estar aqui ou estar acolá. O remanescente fiel é conhecido por ser alguém que carrega o amor de Cristo dentro da vida dele. E se eu carrego o amor de Cristo dentro da minha vida, eu não vou ter divisões, eu não vou ter dificuldades de lidar, de me aproximar, nem de uma pessoa que é ímpia, quanto menos de uma pessoa que é minha irmã e está dentro da igreja comigo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando Paulo, ele fala aqui nesse texto, para nós, que o corpo de Cristo foi partido, que o sangue de Cristo foi vertido, lembro-me, em minhas memórias, daquele hino que nós cantamos com frequência na igreja. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate. Deus nos via na cruz do Calvário, lutando juntos esse bom combate. E quando Paulo ele começa a falar aqui para os irmãos de Corinto, quando Paulo ele começa a falar para esses irmãos que viviam afundados e afogados em contendas e em desentendimentos, ele fala de união. Não podemos deixar que a igreja seja um ambiente nem de contenda, nem de desentendimentos. Assim como em família, às vezes atritos acontecem. Mas o mais importante para que a família continue unida é que todos venham, se encontrem e se entendam. Como família, se amem. Eu não posso, afirmando mais uma vez, como Jesus ele diz lá em João, eu não posso amar a Deus, eu não posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo. A palavra de Deus diz também, João, que a maneira através da qual provaríamos o nosso amor, que somos filhos de Deus, era através do amor uns aos outros. Era através do amor uns pelos outros. Falando sobre essa questão de comunhão, eu quero abarcar uma outra questão aqui, um outro tópico. Partindo desse texto aqui que Paulo ele fala, ele diz que o homem ele tem que se examinar. Examinando-se, olhando para dentro de si, você pode entender essa noite, se você é alguém que tem deixado esse espírito de contenda, de desentendimento, se você é alguém que tem deixado as desavenças tomarem conta da sua vida, se você deixa uma situaçãozinha fazer com que você fique chateado com o irmão e não queira mais falar com ele, não queira ter comunhão com ele. Comunhão não é apenas aqui na igreja. Comunhão é dia a dia. Comunhão é você chegar até o irmão e perguntar: meu irmão, você está bem? Você precisa de alguma coisa? É você chegar até o irmão e falar: meu irmão, pode contar com a minha oração. Estamos juntos. Meu irmão, eu sei que você está enfrentando isso, aquilo, eu te amo. Infelizmente hoje em dia nas igrejas, as pessoas não se falam, não se abraçam, não se amam. E isso é o que dá uma prova concreta e terrível para as pessoas do mundo, de que o amor do Pai não está em nós.
Porque a palavra de Deus diz que é através do amor que o mundo veria que o amor de Deus está em nós. É através do amor que o mundo veria que o Pai está em nós. Que o Pai age em nós. Que o Pai está em atividade através de nós. Que o Pai está on, como dizem por aí, em nós. Nas nossas vidas. O desejo de Deus é nos usar através da comunhão, é nos usar através da comunhão como igreja metodista wesleyana do Boa Vista, para que possamos alcançar as pessoas desse bairro. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, ele vai dizer o seguinte: ele diz que não tem coisa da humanidade que atraia mais do que um grupinho fechado, né? É incrível, é uma experiência interessante. Se você está num lugar, está num ambiente e vê que pessoas que você conhece fecharam uma rodinha e começaram a conversar entre si, uma hora ou outra você vai querer saber o que eles estão falando. Uma hora ou outra, se você vê que está todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, você vai querer estar no meio deles. E é isso o que Deus ele quer trabalhar conosco aqui. Que se a gente não apenas passar uma aparência para o mundo, mas se formos de fato uma família feliz e unida, todo mundo que passar aqui na frente da igreja vai querer ser daqui. Todo mundo que passar aqui na frente da igreja vai querer estar no nosso meio. Porque temos alegria, temos união, auxiliamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros. Sabemos o nosso lugar no corpo, sabemos que temos um lugar no corpo, sabemos que ser corpo é uma exigência de Deus. Não é um pedido. Deus nunca chegou até a sua igreja e falou de tal forma: igreja, por gentileza, será que tem como ser corpo? Será que dá para vocês serem corpo? Ah, mas se não der, não tem problema. Não! Inclusive, quando o apóstolo Paulo ele começa falando aqui, no capítulo 12, ele diz explicitamente que a igreja é corpo. A igreja é corpo. Se não somos corpo, não temos sido igreja. Se uma parte do corpo está enferma, a igreja está enferma. Deus não nos chamou para ser um ambiente juridicamente estabelecido sem fins lucrativos apenas. Esse é o status jurídico da nossa igreja. Da igreja na sociedade, perdão. Uma organização sem fins lucrativos com o intuito de levar a palavra de Deus e engrandecer o seu nome. É isso que está lá no estatuto. Esse é o intuito da igreja, humanamente falando. Porém, nós como cidadãos divinos, como família divina, nosso dever não é apenas não ter fins lucrativos, é amar uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Deus nos chamou para amar uns aos outros. Deus nos chamou para nos conectar uns com os outros. Deus nos chamou para depender daquele irmãozinho que talvez você nem conversa com ele todo dia. Eu achei uma maravilha, sabe? Quando o departamento de jovens começou aquela experiência em que você tinha que conversar com uma pessoa diferente toda semana. Porque aquilo fazia com que a gente se conectasse uns com os outros. Só que o desejo de Deus é que não apenas a gente faça isso como experiência, mas que no nosso dia a dia como igreja, a gente viva isso. Ah, mas você pode pensar, mas é difícil. Eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas responsabilidades. Deus nunca disse que ser cristão ia ser fácil. A Bíblia nunca disse que ser cristão ia ser fácil. A Bíblia diz que o nosso fim será de glória, mas a Bíblia não diz que aqui na terra a nossa vida será fácil. Para alcançarmos os objetivos de Deus na terra, nós temos que discernir o corpo. O alto preço de Jesus foi pago para que a gente pudesse discernir e sentir o corpo. Não nos juntamos para cear, para renovar nossa aliança com Cristo apenas,
nos juntamos para cear, para relembrar do alto preço que foi pago para que eu fosse um com você, irmã Inês, com a senhora, para que eu fosse um com o irmão Marcos do Baixo, para que eu fosse um com todos os irmãos presentes aqui, porque é sendo um que quando o mundo olhar para nós, eles vão ver um. E o que eu quero dizer aqui para os irmãos nessa noite é que o intuito de Deus é esse, que quando o mundo olhar para a igreja, ele veja um, que ele não veja dois, que ele não veja três, que ele não veja vários, como a gente costuma contabilizar. Aquela igreja tem quantos membros? Tem 100, tem 150, aquela igreja tem 500 membros, tal igreja tem 1000 membros. Nos concílios, a gente pega esses números e a gente tem que avaliar, para ver como a obra está indo, como as coisas estão sendo realizadas, se a obra de Deus tem crescido, se mais irmãos têm sido agregados. Mas quando Deus ele olha para nós, o que Ele quer ver em nós é que a nossa igreja é feita de um. Que nessa noite nós possamos entender isso. Em primeiro lugar, que é necessário discernir o corpo. É necessário não fazer discriminação entre os irmãos com quem eu vou me unir. Ah, mas é difícil, irmão fulano de tal não dá tanta abertura. O meu papel é chegar e fazer. Por onde? Agora, se o irmão não fizer, ele também está errado. Porque o papel do irmão também é facilitar para que todo mundo seja irmão, se ame e viva em comunhão. Em segundo lugar, foi pago um alto preço para que isso aconteça. A carne de Jesus foi rasgada. O sangue de Jesus foi vertido. Porque Ele olhava para nós e nos via redimidos pelo seu sacrifício, sendo um uns com os outros. Em terceiro lugar e último, toda essa boa obra foi realizada para que quando o mundo olhasse para nós, eles vissem que somos um. E que todos como um, nos comportamos da mesma forma, vivemos da mesma forma, andamos da mesma forma, caminhamos juntos, lado a lado, unidos, nos entendendo, nos reconciliando. Infelizmente, irmãos, eu sei que agora o Senhor despertou meu coração para falar isso. Infelizmente, eu nunca mais, tem pelo menos 2 anos que eu não vejo em nenhuma igreja um momento daqueles onde a gente canta um hino que fala sobre irmandade, amizade, e os irmãos da igreja têm que sair todos se abraçando. E eu não estou falando da pandemia, não. Antes da pandemia, já não vivíamos mais momentos assim. Momentos onde os irmãos tinham que sair do banco deles, sair e abraçar cada irmão da igreja. Não se vê mais isso. Não é? A irmã Inês está acenando aqui a cabeça para mim, ela conhece. Está na igreja há mais tempo. A gente sabe como é isso. Que antigamente era assim. Todo mundo se abraçando, todo mundo se entendendo, todo mundo se amando. Hoje em dia cada um senta no seu canto. Hoje em dia cada um fala com quem quer. Hoje em dia cada um se aproxima de quem quer. E o desejo de Deus não é esse. Porque quando isso aconteceu na igreja de Corinto, Paulo se levantou para poder falar contra isso. Falar contra essa desunião. Falar contra essa desigualdade. Falar contra essa discriminação. Não é uma discriminação racial ou uma discriminação sexual, mas é uma discriminação que também é vista por Deus com uma abominação muito grave, muito grande. A discriminação onde você, pelos seus caprichos, onde eu, onde nós, pelos nossos caprichos, acabamos esquecendo um ou outro irmão, deixando um ou outro irmão de lado. E Jesus olha para essas pessoas e diz: o meu amor não está em você, o meu amor não está em ti. O meu amor não está em vós, quando vocês agem dessa forma. Quando eu ajo dessa forma, o amor de Deus ele não está em mim. E para que eu veja o amor de Deus agindo na minha vida, para que os outros vejam o amor de Deus agente na minha vida, é necessário que eu consiga
discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é sentir cada uma das partes do corpo, é sentir a dor daquele irmão, é sentir a dor da irmã Glória, que está lá com o marido dela no hospital, em uma situação complicada. É sentir a dor da família ali, do diácono Rony, que está com a sua mãe doente também. É sentir a dor de cada um daqueles irmãos que precisa. É sentir a dor daquelas pessoas que se encontram no nosso meio ou fora, desamparados, precisando de um ombro. É muito bom e muito bonito eu viver minha vida, correr atrás das minhas coisas, querer realizar os meus sonhos, ir para o meu emprego, olhar para o meu umbigo, olhar para a minha conta, olhar para as minhas responsabilidades e fazer o meu lado. Vir para a igreja, orar e pedir para Deus me abençoar financeiramente. Mas o que Deus deseja não é que você tenha para fazer o seu, mas é que você tenha de sobra dinheiro, bens materiais, amor, para usufruir e dar para o seu irmão, para usufruir e compartilhar com o seu irmão. A igreja é um lugar de compartilhar. A igreja é um lugar onde a gente compartilha da vida de Cristo e compartilha a nossa vida uns com os outros. Eu espero que também nessa noite Deus tenha tocado o coração dos irmãos, para que os irmãos possam sentir saudades daqueles dias. Não só sentir saudade de vir ao culto e apertar a mão do outro irmão, mas sentir saudade daquela época onde a gente tinha aqueles momentos de confraternização na igreja. Todos se abraçavam, todos eram irmãos, e o Espírito de Deus se movia no nosso meio. Não com arrepios, não com canções modistas da moda, onde a gente sente aquele arrepio, onde o pessoal entra em transe, os mantras gospel, mas com o Espírito Santo fluindo na nossa vida verdadeiramente, com almas entrando por aquela porta e se convertendo. Chega de ficarmos radiantes com apenas adesões de pessoas que vieram de outras igrejas. Queremos pessoas que estão caminhando para o inferno, entrando pelas portas da nossa igreja. E para isso, é necessário que sejamos um. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu queria promover um desses momentos de comunhão, mas eu acabei de lembrar aqui da pandemia. Talvez no final do culto eu quero encorajar você a tomar atitude, tem poucas pessoas aqui, de fazer aquele toquezinho assim da pandemia na mão de cada irmão que está presente aqui, porque foi pago um alto preço para que a gente pudesse ser um. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque, ó Deus, tu usaste há tantos anos atrás o teu servo Paulo para dizer para nós que precisamos ser um, que precisamos discernir o corpo, que precisamos amar os nossos irmãos, que não podemos, Pai, querer nos reconciliarmos contigo, querer usufruirmos das tuas bênçãos, sem entender o lado dos nossos irmãos, sem amar os nossos irmãos, sem, Senhor, acudi-los em suas necessidades, sem, Senhor, nos comprometermos com os irmãos. O Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor já deixou claro na tua palavra que seria difícil, mas que teríamos coisas teriam coisas que precisaríamos fazer. E unirmos é uma dessas coisas, nos unirmos. Estarmos juntos, estarmos em comunhão, estarmos andando em igualdade, é uma dessas coisas. Que o Senhor possa nos chamar para viver um tempo de união. Chega desse negócio de cura interior, de fazer as coisas para mim mesmo, de pensar só em mim. Que possamos pensar mais como nós, que possamos pensar mais como corpo, que possamos pensar mais como órgão que não é dividido,
mas que, completando célula por célula, vive como um só, porque o Senhor tem nos chamado para viver como um só. Louvamos a Ti por isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Aí em pé, né, irmão? Vamos continuar em pé. Vamos orar pelas pessoas que estão na campanha. Todos que não estão na campanha, coloca a mão no coração. Vamos estar orando agora, pedindo a graça de Deus. Você que está também assistindo em casa, coloca a mão no coração. Pai eterno soberano, nesse momento eu quero pedir a tua bênção sobre cada vida, Pai. Cada um de nós que temos a necessidade, ó Deus, de recebermos a cura, recebermos a vitória, recebermos, Deus, a tua presença de uma forma sobrenatural. Visita agora os lares, Senhor, as pessoas acamadas, as pessoas doentes, as pessoas que estão necessitadas. Pai, visita ali a irmã Zilene, Senhor. Visita, Deus, a tua serva. Ó Deus, restaura a tua saúde. O irmão Geraldo, Pai, visita também, Senhor. Ó Deus, a cunhada, Senhor, da irmã Inês, a irmã da irmã Inês, que precisa dos teus cuidados, precisa da tua mão sobre ela, que o Senhor possa estar sarando ali, curando de uma forma sobrenatural, porque tu podes, tu visitas o necessitado. Ó, e cura, Pai, aquele que está enfermo, porque tu podes, tu és Deus. E eu nessa hora ministro a bênção, ministro a cura sobre cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, domingo é culto. Vamos mudar o mundo, né? Domingo, vamos mudar o mundo. E domingo também é dia de eleições, né? Vamos orar pelas eleições, vamos estar conscientes de que é o nosso dever ir lá votar, né? Meus irmãos, prestem atenção lá no grupo, eles vão colocar lá, não é, como tem que ser, essa eleição está diferente, não está igual às outras, tome cuidado, né? Tem um horário especial para os idosos, horário especial para os idosos, que é o primeiro horário, depois das 10, que é para todo mundo, né? Até as 10 é só para os idosos, então nós vamos estar lá cientes disso, tá certo? Preste atenção nos cuidados, nas bênçãos lá que você precisa. Vamos estar agradecendo a Deus, agora orando pela família também, por todas as famílias. Pai eterno e soberano, Deus criador dos céus e da terra, queremos, Pai, nesse momento estar orando pelas famílias, Senhor. As famílias que precisam dos teus cuidados, os maridos, as esposas, os filhos, Pai, os lares. Deus, que haja a bênção do Senhor, que haja comunhão, Pai, que haja ali, ó Deus, a tua mão agindo de uma forma linda e maravilhosa. Eu profetizo, Pai, a tua palavra, a tua fidelidade, o teu amor sobre cada família, sobre cada lar em formação, Senhor, cada lar já constituído, cada uma etapa, Senhor, da formação do lar. Que o Senhor faça-se presente, entre com providência e dê a tua vitória. Agora, Pai, leva-nos em paz ao nosso lar, guardado das suas mãos sempre poderosas. Deus nos abençoe, Pai, no domingo das eleições. Que tudo corra bem e que o Senhor possa estar orientando cada um na hora de votar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, seja conosco e nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as ricas, maravilhosas e poderosas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. A paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos. E de paz.